Oi, gente, hoje é domingo, dia 17 de agosto. E hoje eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer aqui pro canal. Geralmente, quando eu gravo vlog, eu gravo tudo muito sequencialmente. Tipo, gravei o meu acordar, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz mais não sei o que. Aí, digamos, por exemplo, estou fazendo uma costura. Mas eu parei para almoçar, então eu vou lá, gravo, de seguida vem, é muito sequencialmente vem aquilo realmente igual o dia aconteceu. Só que o que acontece em muitos casos é que aí começa a ficar aquele montão de coisa no mesmo dia. Aí digamos que eu estava fazendo uma costura. Aí que eu só volto a fazer essa costura à noite. Então eu vou misturar 500 milhões de coisas que eu fiz no meu dia até eu voltar aquele negócio da costura. E às vezes a costura era o assunto principal até eu finalizar aquilo. E eu mostrei um monte de coisa. No caso de hoje, comecei agora cedo gravando o vídeo, finalizando a prateleira daqui do quarto. Só que agora eu vou fazer outras coisas porque tem coisa ali secando. Mas eu decidi não colocar nesse vídeo da prateleira da sapateira do quarto. Aí eu falei assim, eu vou então gravar duas coisas ao mesmo tempo. O que for sobre essa sapateira, eu deixo no vídeo só da sapateira. E as outras coisas que eu vou fazendo ao longo do dia que não tiverem nada a ver com essa sapateira, eu vou gravando num vídeo à parte. Vai ser tudo no mesmo dia, porém em vídeos separados. E hoje é domingo, né? Mas eu já tenho um vídeo programado para ir hoje, porque ontem, né, teve aquele problema na internet e aí eu não consegui mandar o vídeo a tempo. Então, hoje já tenho um vlog programado para hoje. Então, o da sapateira, ele vai para amanhã. E este que estou gravando agora, com outros assuntos, outras coisas do dia, então vai para depois de amanhã. Estou fazendo assim apenas para não ficar vários assuntos no mesmo dia, porque eu vi que no vlog da sapateira que eu estava gravando, eu já estava com 15 minutos, eu comecei a falar dos problemas de internet, coisa e tal. Eu falei assim, até eu acabar o negócio, então vai ficar muito longo. E eu sei que eu só vou acabar a sapateira mais tarde, né? Porque agora eu vou fazer meu almoço. Então, vou fazendo assim. Vai ser um experimento. É bom fazer umas coisas diferentes também, de vez em quando, né? Essa é uma caixa que eu vou encapar também com sacos de ração, como várias outras. Mas primeiro, eu gosto de encapar por dentro, colocar essa parte prateada de caixa de leite. Gosto de colocar aqui assim. Aqui eu gosto de cobrir com papel. Então, é isso que eu vou fazendo enquanto eu tô esperando algumas outras coisas ali secarem. E acabei de almoçar agora. Então, vou fazer isso agora. Tô dando uma encapada aqui do lado de fora. Seria necessário? Não, não seria, porque aqui vai ser utilizado o saco de ração, né? Com aquelas tranças. Mas eu gosto para deixar a caixa mais forte, mais segura. E porque eu não gosto do contato com papelão. Me dá um nervosinho. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto, aniversário do meu compadre. No vídeo anterior, eu mostrei, então, a sapateira concluída. E aí, eu limpei os sapatos, né, para colocar lá na sapateira. Mostrei uma parte no vídeo apenas. Acho que 2 sapatos que eu limpei. Que eu mostrei, eu tô passando... Aí eu usei um hidratante para o couro. Aí eu tô agora passando nessas bolsas que a minha irmã me deu. Mostrei na altura que ela me deu. Só que aí tava sujo em certas áreas, aí eu tinha tentado limpar e aí saiu a tinta. Então, o que eu vou fazer depois, não agora, eu vou pintar essas bolsas. Mas por agora, porque eu tô com a mão na massa, o que eu tô fazendo apenas é limpar essas bolsas, né? Passando um hidratante para, né, para conservar esse couro. E aí,
depois que eu vou ver o que é que eu vou fazer com essas bolsas para dar uma arrumada nelas. Eu gostei bastante, eu gostei da Mary Kay e gostei muito dessa aí também, principalmente para estudar, para levar, né, apostilas, cadernos, para mim vai ser bastante útil. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Vindo no dentista. Coisa rápida, só para colocar uma borrachinha no dente cavalado que ele vai trabalhar essa semana. Só que como isso foi remarcado, eu lembro que é hoje. Só que eu não lembro se ele marcou para 6h30, agora são 6h30, quase 6h30, 6h20. Ou se ele marcou para 8h30. Eu tô vindo agora cedo, porque eu acho que é para 6h30. Cheguei aqui, ó, 6h25, mas o portão ainda tá fechado. Deve estar chegando o dentista. Tem pessoas atrás de mim na fila, mas é pro médico. E agora tem que esperar. Aí que eu tava falando, né? Porque foi remarcado. Foi 2 semanas atrás. Sabe quando você tá saindo de algum lugar, o telefone toca e você atende assim, no meio da rua? Eu tava saindo da casa da minha mãe. Aí o telefone tocou. Aí era ele desmarcando o dia que seria 2 semanas atrás, e marcando para hoje. Aí a mãe ainda falou assim, aí você vai esquecer, que eu não tinha onde anotar na hora, né? Eu não, é porque ele marcou pro dia 19. Como 19 é um dia do meu aniversário, em novembro, é fácil eu lembrar que é dia 19. Eu sabia que era agora, agosto, né? Só que as marcações de 2 semanas atrás seria numa terça 6h30 e na sexta 8h30. Eu lembro que eu perguntei para ele se manteria o horário 6h30 e 8h30. Aí agora eu não lembro se ele respondeu que era. Eu sei que os dois seriam o mesmo horário, tipo, tanto o de hoje quanto o de sexta-feira, quinta ou sexta-feira, seria no mesmo horário, ou seja, ou 6h30 ou 8h30. Então eu não sei se eu tô vindo cedo demais. Se eu estou vindo cedo demais, eu vou ter que voltar depois. Meu primo, essa é a primeira viagem, trouxe 2 tabuinhas. Eu vou fazer, assim, múltiplas viagens, trazendo essas tábuas de guarda-roupa para eu fazer umas prateleiras aqui em casa. Ele e meu compadre, eles desmontaram no sábado. Aí agora o tempo tá assim, tá esse céu, assim, meio branco. Aí como eles desmontaram, deixaram no quintal, achei melhor vir pegar de uma vez, porque se chover é MDF, né? Aí estragou tudo. Meu outro primo tá lá. Mas aí eu vou vindo assim, ó, trazendo aos pouquinhos. E o que não me servir eu já coloco pro lixeiro levar. Minhas vão ser boas para um portão que eu quero fazer. Vou trazer esses. Esses são os que eu trouxe agora, né? E tô indo lá para trazer mais. Vou mostrar para vocês o caminho que eu faço. Eu vou sem nada, né? E volto com alguma madeira. Tô trazendo bem aos poucos, não tô querendo assim, que antes eu carregava as coisas, um peso, sabe? Que você ficava até assim, se suando, você achando que você não ia nem aguentar, não dá, só que você tá fazendo força, sabe assim. Não, agora eu tô trazendo uma coisa assim, dentro assim do meu limite, né? Aí por isso que eu estou fazendo várias viagens. Estou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não tem problema não. O importante é eu conseguir ir. É o mesmo caminho de um vídeo que um dia eu mostrei aqui, que eu carreguei os pisos. Os pisos que eu... Olha, essa igreja é linda, né? Essa igreja meu avô ajudou a construir, ajudou na construção. Os pisos que o meu primo me deu, né?
Aí eu passei o dia todo não, uma boa parte do dia. Nisso eu tava trazendo no carrinho, né? O dia dos pisos. Aí, ó, saí aqui, ó, da minha rua, da praça. Agora, acabou esses matos tudo. Veio uma casa, essa primeira casa. É onde eu tô indo, é a casa do meu primo, né? É onde eu tô indo pegar as coisas. Então agora é descida, né? Aí eu venho sem nada, tranquilinha, descida. Só que depois, pra vir com peso, é subida. Mas tudo bem, sem problema. E aí eu tô deixando lá na escada. Depois eu tenho que subir com essas coisas lá pra dentro da varanda. Porque senão se chover, né? Pra não molhar. É só porque eu tô querendo levar tudo de uma vez. Aí depois quando eu chegar lá, tiver levado tudo, aí eu pego e coloco as coisas lá pra dentro da varanda. E aí eu tive que colocar esse colete de novo, porque aí dá pra colocar as chaves, ferramentas, facilita. Metade praticamente. Tô subindo agora com essas coisas lá pra cima. Não era para os cachorros virem aqui e ficar no meio do caminho, sabe? Mas não adianta a mamãe falar. Vou mostrar pra vocês que são 2h30 da tarde, 2h35 e agora que eu acabei. Coloquei as coisas ali tudo na varanda, né? Eu acabei de carregar. Tava um céu assim, branco, cinza, meio nublado, quando eu comecei às 11h30 da manhã, e agora são 2h30. Eu fiz isso sem parar, não parei pra tomar um café. E começou a dar um sol. E por que eu continuei de blusa de frio? Porque ia me arranhar, né? Essas coisas assim. Eu tô toda suada. Eu vou tomar banho agora? Não, não vou, porque eu ainda vou fazer mais coisas que suam. Tem que limpar as coisas lá, mas eu quero almoçar primeiro também. Tô cheia de fome. Ai, sabe quando você pensa assim, ai, tanta coisa que eu quero fazer, não sei qual delas que eu faço primeiro? Tô nisso. Vou mostrar pra vocês que são 2h30 da tarde, 2h35 e agora que eu acabei. Coloquei as coisas ali tudo na varanda, né? Eu acabei de carregar. Tava um céu assim, branco, cinza, meio nublado, quando eu comecei às 11h30 da manhã, e agora são 2h30. Eu fiz isso sem parar, não parei pra tomar um café. E começou a dar um sol. E por que eu continuei de blusa de frio? Porque ia me arranhar, né? Essas coisas assim. Eu tô toda suada. Eu vou tomar banho agora? Não, não vou, porque eu ainda vou fazer mais coisas que suam. Tem que limpar as coisas lá, mas eu quero almoçar primeiro também. Tô cheia de fome. Ai, sabe quando você pensa assim, ai, tanta coisa que eu quero fazer, não sei qual delas que eu faço primeiro? Tô nisso. Gente, coisa mais broxante que existe é sutiã aparecendo. Aliás, sutiã cor da pele já é uma coisa muito broxante, né? Mas eu usei ele justamente porque, né, tava fazendo esse serviço.
carregando essas madeiras, né? Essas MDFs aí, subindo rua, descendo, subindo escada. Eu vou fazer agora, antes ainda de comer, uma água de arroz que eu vou passar no cabelo. Porque aí mais logo eu deixei essa água de ontem pra hoje. Aí agora eu passo ela no cabelo. Aí mais logo eu lavo esse cabelo. E sexta-feira eu passo o ovo, faço aquela hidratação do ovo. Queria, enquanto isso, conversar com vocês sobre uma coisa. Ai, gente, será que meu braço tá... Porque hoje é dia de depilação. Ai. Queria conversar com vocês sobre como ter uma vida sem grandes ambições. De vez em quando surgem umas modinhas aí pela internet. Por exemplo, sobre ser vegano. Não tô falando, algumas pessoas, elas realmente se encontram em certos estilos de vida, é a filosofia delas, é a crença delas sobretudo, né? Os veganos, por exemplo, são pessoas que eu admiro pra caramba. Acho que eu não consigo ser. Eu gosto muito de leite, ovo, derivados. Mas acho importantíssimo haver pessoas com essas causas. Apesar de eu sou mais ou menos vegetariana, né? Sou quase. Porque assim, apesar de eu não consumir, aquilo que você me der pra comer, eu como, sabe? Se for na sua casa tiver carne, eu vou comer carne, né? A questão, eu acho que tem muito mais a ver com uma questão social. Não quero ser preconceituosa naquilo que eu vou falar, porque eu conheço há vários casos de pessoas de uma classe social mais baixa, que também, né, a pessoa tem a opção de... Ela resolve, né, ser vegana ou ser vegetariana e coisa e tal. Mas também há muito na classe baixa a questão de, se você nunca teve acesso a certas coisas, aí quando sua vida melhora e você pode ter acesso a essas coisas, você fala, pô, agora que eu vou restringir, sabe? Quantas vezes, né, você passou necessidade na vida, quis ter carne no seu prato e não tinha. Aí, digamos, imagina, você sofreu isso na infância. Aí você cresceu e aí sua vida melhorou, você começou a trabalhar e tal. Aí hoje você pode comer a carne que você queria comer, que você não comeu na infância. Aí você vai julgar uma pessoa dessas, né? Então, tipo assim, há coisas que tem muito a ver com o histórico de vida da pessoa. E eu acho que ser vegano é algo viável em algumas situações. Porque, gente, comer besteira é muito mais barato, sabe? Então, dependendo da sua situação econômica, mesmo que você queira ser vegano, é muito difícil. Igual, tipo assim, igual aqui, eu moro num lugar muito pequeno, onde teoricamente devia ter muita coisa natural e tal. Não, não é bem assim. Se eu quiser comprar uma couve, hoje tem um ano e pouco que tem mercado aqui, sabe? Tipo, mercado de verdade. Antes tinha uma mercearia que vendia um pão, um salame, sabe? Hoje tem um ano e pouco que tem mercado aqui. Mas mesmo assim, eles vendem... Se eu quiser uma couve, por exemplo, eu tenho que ir muito cedo, na hora, tipo, você tem que estar lá na porta antes deles abrirem, pra eu poder comprar essa couve, porque eles só... Eu já mostrei aqui no vídeo, são dois taquinhos de couve. Para 2 pessoas, 2 compradores. E só de manhã, depois não adianta querer ir de tarde achando que vai ter, que não tem não, é só de manhã. Então você tem que ser uma das primeiras a comprar. Se não, imagina aquele rolê, você tem que pegar ônibus, ir lá pra cidade, só tem ônibus de hora em hora, sabe? Então, assim, se acaba sendo muito mais prático e também mais barato, porque você não tem como pagar ônibus, nessas coisas assim, você comer porcaria mesmo. Mas não era sobre essa coisa de ser vegano que eu ia falar.
tá falando que às vezes surgem, né, certas coisas na internet que as pessoas se encontram enquanto estilo de vida, que ela fala, nossa, é isso que eu quero pra mim, é assim que eu vou ser feliz, e isso tá certíssimo. E há coisas que surgem como modinhas, né? Que algumas pessoas fazem até meio sem consciência, mas tudo bem, desde que não esteja fazendo mal pra ninguém também. Tranquilo, né? E uma das coisas tem a ver com a questão do consumismo, pessoas querendo ser menos consumistas. Aí surgiram dois cenários, um do minimalismo e outra da pessoa que quer ser menos consumista, sendo que uma coisa às vezes não tem tanto a ver com a outra. Porque uma pessoa ela pode ser às vezes maximalista como eu, que sou muito maximalista, mas porque eu aproveito muito as coisas, porque uma pessoa pode, por exemplo, ser muito minimalista, mas assim, a cada ano ela troca os móveis da casa. Então, ela só tem X pares de sapato, tá? Mas porque, sei lá, surgiu uma manchinha ali, ela já tá jogando fora o do ano e já tá comprando outro. Então, às vezes, você pode ser minimalista e nem por isto você ser menos consumista do que uma pessoa maximalista. Mas que eu queria te falar era sobre como é ser uma pessoa com poucas ambições, ou sem grandes ambições. Deixa claro que eu não nasci assim, com tão poucas ambições. Pelo contrário, eu acho que eu nasci até uma pessoa bastante ambiciosa. Não digo ambiciosa, mas muito sonhadora. Sabe aquela pessoa que sonha e tem muita coisa, e fazer muita coisa? Eu era muito assim, eu tinha nessa época eu queria muita coisa para ser feliz, sabe? E hoje não, hoje eu tenho consciência de que neste momento, pelo menos, eu preciso de muito pouca coisa para ser feliz. Mas deixando claro isso, né? Que às vezes cada fase da vida você pode estar querendo uma coisa diferente, né? Tá vivendo uma coisa diferente, uma fase diferente, então está querendo uma coisa diferente. Segundo, não é para impor regra para ninguém, ah, você tem que ser assim, tá? O certo é ser assim. Não existe isso. Cada um vai se adaptar àquilo que for melhor para sua própria vida e também pode ser que seja só durante uma fase da vida que tal coisa é importante, é válido ou não. Neste momento, nesses últimos anos, desde quando eu voltei para o Brasil, que eu deixei de eu comecei a entrar nessa coisa, né, de uma vida com menos ambições, mas aí por isso que eu não posso falar assim, ah, todo mundo tem que ser assim. Eu talvez esteja assim neste momento, até porque pelo fato de eu estar onde eu estou, né? Por exemplo, eu mostro aqui coisas que eu faço, né? No último vídeo mostrei o que? Mostrei uma prateleira, uma sapateira, né? Tá ali em cima. Peraí. Essas sapateiras aqui em cima. Que eu fiz com o quê? Que eu fiz com forro PVC, com resto de pallets rachados, com resto de sacos de ração dos cachorros. E de fato, isso me satisfaz. Eu não tenho o menor constrangimento em ter estas sapateiras que foram feitas com as minhas próprias mãos. Falar assim, ah não, eu preferia ter uma sapateira chique de verdade, entre aspas, né? Então, algumas pessoas podiam falar assim, ah não, isso daí eu não quero não, eu quero uma sapateira chiquérrima, carérrima. Não, eu quero isso aqui mesmo. Então, por quê? Porque pra mim o que importa é que meus sapatos estejam lá, não estejam pegando, estejam respirando, não estejam pegando muita poeira. Pra mim não mas é mais importante ter uma coisa cara. Não, isso não tem a mínima importância pra mim. O que eu quero, a minha ambição atual eu preciso morar numa casa onde as coisas estejam minimamente organizadas, onde eu encontre as coisas, onde eu consiga paz para fazer minhas coisas. O meu objetivo nesses últimos tempos, até porque minha vida vai ter uma mudança em breve aí, e então eu vou precisar de tempo. E quando você tem uma casa desorganizada, ou então tá tudo, caiu um telhado, caiu, sabe, quando tem muita obra, muita coisa assim, estrutural mesmo, né? Que atrapalharia o seu dia a dia. Isso é ruim, sabe? Eu quero ler um livro, mas eu pensar, pô, não posso ler um livro porque eu tenho que fazer um reboco ali. Então eu ando
tratando de coisas importantes primeiro, coisas estruturais, coisas que, né, para ter um dia a dia, não é para ter um dia a dia chique, mas para ter um dia a dia decente, sem, sabe, uma parede cair, sem entrar chuva por uma parte da casa, sabe, sem dar infiltração, sabe, são as coisas assim, sabe, preciso que os móveis estejam funcionando, que eu possa guardar as coisas, que, né, que os eletrodomésticos funcionem, que tenha uma cama legal para eu dormir, que... Mas não é muito mais além disso. Eu não preciso ter uma super casa chiquérrima, não preciso ter um super carro chiquérrimo. Hoje em dia é assim, mas como eu disse, talvez eu esteja nesse estilo de vida neste momento porque estou aqui. Digamos, eu moro num lugar muito pequeno e coisa e tal. E tudo que você faz com as suas próprias mãos leva tempo, né? Se eu talvez tivesse um outro tipo de vida, digamos, se eu estivesse morando fora do Brasil igual antes, eu não ia ter o tempo que eu tenho hoje para fazer essas coisas. Porque você gasta tempo, né, para fazer essas coisas. E talvez eu não ia querer, mesmo se eu tivesse este tempo, eu não ia querer gastar este tempo com isso. Porque lá, por exemplo, eu morava fora. Aí eu saía todos os dias, sabe? Eu tava sempre namorando, eu tava sempre viajando. Eu não ficava. A casa era só um lugar onde eu ia dormir, de vez em quando, mesmo assim. Então, assim, não tinha. Não é como aqui, sabe? Então, assim, por isso que eu digo que depende muito. Não adianta eu vir falar assim, pra você ser menos ambiciosa, você tem que ser assim, assim, assim. Isso vai depender muito de que fase que você está vivendo e de quais são as prioridades para você também neste momento. E tipo, quando você dá conselhos para alguém, como ser assim, como fazer isso, você acaba sempre esbarrando em alguma hipocrisia, queira ou não queira, mesmo quando não é da sua intenção. Por exemplo, é muito fácil eu falar para você assim, ó, não, para com isso, para de ficar se matando de trabalhar aí para poder, sabe? Você não vai ficar bilionário, isso não vai mesmo, tá? Honestamente, você não vai ficar. Não vai ser uma pessoa bilionária. Se esse é seu objetivo, por isso você está trabalhando assim, 36 horas por dia, porque você acha que você vai ficar bilionária assim, não vai não. Bilionária não. Mas assim, eu posso falar com você, não, para com isso, tenha uma vida mais modesta e tal, pra quê? Ganhar tanto dinheiro, daqui a pouco a gente vai morrer. É verdade também, sabe? Mas é fácil eu falar isso quando eu tenho casa própria. Então a minha realidade enquanto pessoa que tem casa própria é muito diferente, por exemplo, da realidade de uma pessoa que paga aluguel. Então assim, sempre vai ter uma situação em que alguém vai falar alguma coisa pra gente, não, é só você fazer isso, só que as condições dessa pessoa não são as mesmas que as nossas, sabe? Podem te dar vários cursos de não sei o que, como você ter sucesso nisso em tal aspecto da sua vida. Mas às vezes, por exemplo, a tal pessoa ali que tá falando, te ensinando um montão de coisa, ela teve sempre uma família estruturada e às vezes você não tem. A pessoa sempre teve certos recursos que você não tem. Você viver em certo local do Brasil ou em outro já faz às vezes total diferença, sabe? A sua vida social, como é para você entrar em casa e sair de casa, quais são as facilidades e quais são as dificuldades que você tem e que podem ser muito diferentes de outras pessoas. Então, por isso que eu falo assim, eu posso mostrar aqui o meu cotidiano, mas nem sempre a gente vai... A gente sempre pega, assim, eu vejo o cotidiano de várias pessoas. Você vai pegar uma coisa aqui ou outra que você se inspire, né? Mas eu não posso, sabe, ficar pagando regra pra ninguém, porque cada um tem a sua vida. E quando você fala em... Eu, assim, já fui muito explorada, assim, em trabalho, sabe? Até porque eu sou muito workaholic, sabe? Então eu acho que eu abro muito a porta pra isso, pra pessoa me explorar. Porque eu sou aquela pessoa que quer ser a melhor ali no trabalho, que não quer ter uma falha muito virgem na minha cabeça, sabe?
muito virgem no meu mapa astral, sabe? Muitos planetas em virgem. Então, você quer ser perfeita, você quer fazer o melhor trabalho possível e o impossível. E você quer dar conta de tudo. E aí a pessoa vê, você, nossa, que pessoa tão bem disposta, tão proativa, tão... E aí, às vezes, algumas pessoas começam a te explorar, sabe? Sabe, de fazer realmente de gato e sapato. Então, aí depois você chega numa... Você chega numa etapa da vida, você fala, gente, pra que, sabe? Só me ferrei pro outro poder ficar confortável, eu me ferrei pra caramba. E eu vejo, assim, que tem certas coisas que não valem a pena. Não vale a pena você ficar se matando por trabalho, aliás. Mas se matar por trabalho, você pensa, pessoas que foram mais trabalhadoras a vida toda, elas faleceram sem nada, sabe? Sem terem aproveitado nada da vida. Então, eu penso muito nisso, sabe? Eu não preciso de tanto, assim. Mas isso também não quer dizer, quando você fala assim, eu não preciso de tanto. Eu acho que cada um tem que analisar as próprias condições de vida e como se sente ou não confortável. Eu, por exemplo, me sinto super confortável fazendo um montão de prateleiras com porta de guarda-roupa, com pallets, com forro PVC, com o que for, e colocar minhas coisas assim. A pessoa que pode não se sentir assim tão confortável. Eu acho que talvez também porque assim, a minha casa é para mim. A minha casa não é para mostrar para os outros, não é para receber visita, até porque eu sempre deixo claro que eu não gosto de receber visita, exceto raras exceções marcadas, agendadas. Mas eu acho que tem que ser confortável para mim. E para mim, eu cheio de prateleiras que eu mesma fiz com mão francesa, desde que as coisas estejam, sabe? Desde que a minha cama seja confortável para dormir, desde que as coisas estejam funcionando, sabe? Bem. Pra mim tá de boa, eu não tenho essa ambição, não preciso ter uma cozinha com móveis planejados, eletrodoméstico do mais moderno. Não, eu não preciso de nada disso. E aí, quando você fala que você tem poucas ambições, pode muita gente criticar. Assim a economia não vai andar. Se todo mundo tiver tão poucas ambições, mas assim, cada um faz as suas escolhas, né? Tipo, eu posso escolher pra você quantos filhos você vai ter, com quem que você vai casar, ou se você vai se casar ou não, não posso, né? Então você também não tem direito de determinar as coisas pra mim. Mas aí eu penso assim, não é que eu não tenha ambições. A questão é que se eu tiver que ter ambições, nesse momento não tenho, assim, não é prioridade pra mim. Mas se eu tiver que ter ambições, não vai ser uma ambição de ter coisas para mostrar. Para minha casa, por exemplo, desde que as coisas, eu consiga achar as coisas, eu consiga ter uma vida funcional, né? Para mim tá de boa. Mas se for para eu ter que ter dinheiro, eu prefiro ter dinheiro para viajar, entendeu? Tipo, né? Tá, ela tem um barraquinho, mas ela viaja, sabe? E, e quando você viaja, você vai com uma mochila, você vive super bem. 1 mês, 2 meses, 3 meses com uma mochila, você vive super bem. Então, assim, é isso. A sua ambição, você tem que saber para onde que você direciona a sua ambição. Porque ela tem que ser sinônimo daquilo que vai fazer bem para você. Bom, e eu vou, falando em fazer bem para mim, eu vou fazer a comida. Bom, gente, eu acabei de sair do banho. Ainda vou secar esse cabelo, fazer depilação, fazer unha. Pretendo. Tudo isso eu pretendo fazer essa noite. Só que aí eu tava vendo, agora são 7 e pouca. Eu sempre programo meus vídeos, a maioria pra ir às 7 horas, né? Aí eu estava vendo que o vídeo de ontem, que eu falei tanto, né? Que eu fiz a prateleira, ó. As sapateiras lá em cima, que eu mostrei detalhes e mais detalhes, fazendo o negócio, limpando o sapato e mais não sei o que. Ele só foi até certa parte, tinha imagem, depois ficou tudo sem imagem, ficou só o áudio. Ou seja, perdeu-se tudo, porque eu também já joguei fora esses vídeos. Eu edito, exporto, e depois eu jogo tudo fora.
E não é a primeira vez que isso acontece. Isso tem acontecido na hora da edição, tá tudo ok. Eu vejo no programa de edição que tá tudo ok. Isso não acontecia antes com o CapCut, né? Tem acontecido com o YouCut. Desde quando eu tive que trocar pro YouCut, porque o CapCut começou com um montão de limitação, tipo pra te obrigar meio que a pegar um Pro, né? A ter que pagar por ele. Então eu comecei então a usar o YouCut. Aí o YouCut, assim, depois que você envia, aí na hora que o negócio tá passando lá, que você vê, ó. E aí quando você vê, já é a segunda vez que isso acontece, já jogou fora os vídeos. Então o que eu vou fazer agora, eu vou me dar esse trabalho que é de reassistir os meus vídeos. Eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto assim, fazer, mandar, tchau. Mas eu vou fazer isso, né? Vou reassistir antes de publicar pra, nem que seja acelerado, né? Pra eu ver se tá tudo ok. E pro vídeo de hoje eu ia colocar mais coisas, mas aí quando deu isso, eu falei, ai, nossa, se eu colocar esse vídeo muito longo, depois vai ser uma trabalheira pra editar, já que agora eu tenho que reassistir. Então, por enquanto é isso e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.